de acordo com esta sequência, com o tal estudo exploratório com as duas vertentes, com os 800 questionários a nível nacional e 8 focos de grupo, 2 por cada uma das 4 macrocategorias que definimos, e em relação a essas 4 macrocategorias, com um pouco mais de 400 questionários em cada uma, o que deu 1.712 questionários. E eu vou pedir agora à minha colega Hélia Pereira para passar a apresentar o State of Art. Bom, não sei se isto está a funcionar. Está. Bom dia a todos. Estamos agora à média luz, espero que isso não signifique uma menor dinâmica da apresentação. Eu diria que esta componente do State of the Art, que nós também podemos chamar de contextualização, assentou aqui em 3 preocupações fundamentais. Por um lado, tentar perceber quais são hoje os determinantes da pesquisa de informação, porque é que nós hoje, em muitos contextos, pesquisamos online e compramos online. Noutros contextos, pesquisamos online e compramos offline. Mas começa hoje também a haver um fenómeno inverso, que é a possibilidade de nós podermos pesquisar offline para comprar posteriormente online, e ainda os ditos tradicionais, que continuam a preferir o touch, o contacto físico, e, portanto, pesquisam offline e compram offline. Por outro lado, a questão da compra, esta ligação entre pesquisa de informação e a compra. E, por último, em termos de enquadramento, de facto, o papel que é hoje incontornável das redes sociais. E talvez por estarmos à média luz, este slide faça mais sentido. Temos aqui um slide extremamente iluminado que fala de mudança. E, de facto, a mudança hoje é absolutamente crítica e acontece quase numa perspectiva diária. Quando estávamos a pôr este slide, eu lembrei-me que no âmbito do Martin Futurecast Lab, em janeiro de 2012, portanto há 10 meses atrás, nós começámos um trabalho para as nossas empresas que começámos por chamar Life After Crisis, a vida depois da crise. Rapidamente percebemos que não sabíamos bem o que é que havíamos de dizer, porque aparentemente a crise veio para ficar e, portanto, o que será isto da vida depois da crise? E, portanto, até nós, internamente, a partir de meados deste ano, começámos a chamar a este nosso trabalho, e hoje quase que o reposicionámos naquilo que são as nossas apresentações públicas, chamando de o novo normal. Porque hoje, de facto, existe a necessidade de as empresas se redimensionarem e existe a necessidade dos consumidores também se adaptarem necessariamente a novos padrões comportamentais. Nesse contexto, de facto, o digital, e é nesse aspecto que incide o nosso estudo, assume um papel fundamental. Este indivíduo que aqui aparece diz que já foi famoso pelo menos uma vez na internet. E, de facto, se calhar todos nós hoje, de alguma forma, sentimos que o clique na página da marca, o like no post que é colocado pela marca, o meu comentário relativamente a uma ação de uma marca, é extremamente relevante. E, portanto, a mudança, neste contexto, parece ser, de facto, a única constante e exige hoje às marcas uma necessária adaptação, porque, em termos tradicionais, as marcas comunicavam com os seus consumidores. Hoje as marcas continuam a fazer esse esforço, mas não sabem qual é o impacto que essa comunicação terá junto desse mesmo consumidor e não sabem como é que os consumidores vão interagir e comunicar entre si sobre aquilo que é a abordagem comunicacional das marcas. Portanto, é absolutamente fundamental que as marcas estejam presentes onde os consumidores estão. Porque hoje temos realmente este novo consumidor que não vive sem tecnologia. E neste contexto, nós poderíamos pensar que estamos a apoiar-nos e a orientar-nos para aquilo que é uma camada mais jovem da população, mas temos hoje que discutir esta dicotomia entre aquilo que são os nativos digitais, que são os jovens que nascem de facto já com a tecnologia, que não vivem sem ela e que beneficiam de forma quase completa daquilo que são as suas funcionalidades e os benefícios que daí retiram, mas existem aquilo que nós chamamos de imigrantes digitais, que são indivíduos que não nasceram numa geração tecnológica, mas que hoje também não querem deixar de fazer parte dela. Vemos aqui este anúncio que é muito recente, por exemplo, de como houve ruptura de estoques no que diz respeito ao iPhone 5 e incapacidade da própria Apple dar resposta a uma procura que foi absolutamente brutal. Em termos de state of the art, algumas tendências no que diz respeito, nomeadamente, aqui ao papel do mobile. Um estudo de 2011, final de 2011, diz que o número de smartphones cresceu 87%, enquanto que o número de PCs vendidos cresceu apenas 3%. Portanto, isto leva-nos também aqui a dizer outro aspecto, é que hoje nós trazemos a tecnologia no bolso, nomeadamente os senhores. As senhoras ainda trazem na mala. Mas o mobile, os nossos telemóveis, servem hoje para muito mais do que simplesmente fazer ou receber chamadas. O mobile ajuda-nos a estar permanentemente conectados com o mundo.
E este estudo, este resultado de estudo, que visualmente é relativamente atrativo, mostra que as pessoas, em geral, consideram muito boa a utilização de telemóvel, consideram muito conveniente, alguns dizem great, fantástico, altamente utilitário, excelente, etc. Por outro lado, também aqui uma mudança de paradigma e daquilo que é a utilização de plataformas tradicionais. O Windows cresce 8,1 em 2011 e a Apple, através das plataformas Android e Mac, cresce mais de 6%. Por outro lado, aqui um aspecto que nós consideramos também extremamente interessante é que hoje 10% dos clientes que vão às lojas, e vão às lojas para pesquisar informação, vão às lojas porque para eles ainda é importante o impacto visual e a relação que têm com os produtos, estão nas lojas a ver os produtos e ao mesmo tempo a pesquisar outras propostas oferecidas por marcas concorrentes e estão a pesquisar outras propostas num contexto online. Portanto, estamos na loja, valorizamos a componente física, mas utilizamos com vantagem para nós a tecnologia para conseguir perceber se afinal os concorrentes oferecem melhor do que aquilo que aquela loja em particular está a oferecer. E só 12% dos consumidores consideram que as lojas físicas têm maior valor do que as lojas virtuais. Portanto, isto reforça uma particularidade que é hoje extremamente relevante, que é, como eu já referi, as marcas têm que estar onde estão os consumidores e, portanto, as marcas, as empresas podem continuar a valorizar a existência numa perspectiva física, mas cada vez mais têm que procurar interagir neste contexto que é virtual, mas cada vez mais relacional. A questão da georreferenciação. A georreferenciação é muito batida no contexto de turismo, mas cada vez mais ganha relevância noutros setores. 53% dos americanos, e de facto os Estados Unidos trabalham muito esta área, daí temos estudos muito recentes, mas rapidamente estes estudos atravessam o oceano e começarão a ter impactos na Europa. 53% dos americanos estão disponíveis para trocar a sua privacidade por informação. O que é que isto quer dizer? Que os conceitos de privacidade e segurança, que é ou que foram durante muito tempo o grande obstáculo para um impulsionar das compras online, perdem hoje relevância, porque o consumidor valoriza informação. O consumidor não se importa hoje de ir na rua e das marcas, as empresas, saberem que ele está naquela rua. Porquê? Porque se isso acontecer, eu poderei eventualmente receber um SMS dizendo: moça, nós sabemos que está aqui, a 100 metros da nossa loja, por favor, venha até cá, temos uma promoção à medida daquilo que é o seu perfil enquanto consumidor. Isto é extremamente relevante, a informação é hoje absolutamente crítica para todos nós. E temos as redes sociais. As redes sociais, de facto, vieram alterar grandemente o paradigma de relação entre as marcas e os seus clientes, mas também se vê ali que existe uma forte preponderância e um valor percebido grande das redes sociais no que diz respeito à inter-relação entre empresas e colaboradores, entre empresas e clientes, naturalmente. E este estudo diz que as redes sociais irão destronar o e-mail como principal meio de comunicação e já em 2014. 2014 está aí. Achámos curioso, no que diz respeito aqui à questão das redes sociais, apresentar-vos esta questão. Temos aqui a Cerelac e todos nós, já alguma vez na vida, com certeza, comemos uma papa Cerelac. Poderíamos perguntar qual é o segmento-alvo da Cerelac. Se eu estivesse numa aula, perguntaria, estaria à espera de respostas, mas como agora tenho que avançar, eu diria que, naturalmente, até porque dentro da Nestlé, que é a marca que é responsável pela Cerelac, a Cerelac está inserida na categoria nutrição infantil. E, portanto, isto diz tudo. Portanto, a Cerelac existe para proporcionar uma alimentação completa às crianças, a partir de determinada altura da sua vida, que já podem deixar de beber o leite materno. No entanto, as redes sociais mostram-nos aqui uma outra visão sobre esta questão. Porque nós vemos hoje no Facebook uma página que foi criada, e foi criada não pelas crianças amantes de Cerelac, mas pelos adultos que já foram crianças e que continuam a ser amantes e fãs da Cerelac. Portanto, esta página é dos adultos que amam Cerelac. E se os senhores tiverem a oportunidade, depois desta sessão, poderem ver esta página, verão que existem milhares e milhares e milhares de conteúdos que são gerados por estes fãs, por estes consumidores de Cerelac, que numa fase adulta consideram que continua a ser absolutamente relevante para eles poder falar sobre as qualidades intrínsecas deste produto. Muitas outras páginas existem, em muitos contextos até numa perspectiva de marketing tribal, que mostram esta afiliação e esta emoção que as marcas conseguem gerar junto dos seus clientes. O vídeo. O vídeo ganha muita relevância cada vez mais. Porquê? Porque nós ainda achamos
importante a questão do touch, do toque. Ora, num contexto online, esta perspectiva não existe. Nós não podemos tocar os produtos. E, portanto, aquilo que tem que acontecer é as marcas conseguirem, de alguma forma, tangibilizar e transformar esta customização e este toque através de outras ferramentas. O vídeo é uma ferramenta que pode ser utilizada nessa perspectiva. Porque, nomeadamente no setor do turismo, e em muitos outros, no setor do turismo, lembrei-me agora, não é? O vídeo dá-nos a possibilidade de vivenciar a experiência do destino, a experiência do produto que eventualmente vamos comprar, antes de o adquirirmos. E, portanto, a experiência começa antes da compra e isso é extremamente benéfico para as empresas. Bom, jornais sem imagens não são muito sexy, é o que diz aquela imagem. Isto faz uma relação direta com aquilo que estamos aqui a falar e, portanto, com a nossa afirmação e que resulta depois no final do nosso estudo de que é absolutamente fundamental ter sites apelativos. Quando eu daqui por mais um bocadinho vier apresentar os resultados do estudo quantitativo por macrocategoria, veremos que a imagem do site é uma variável absolutamente crítica para granjear satisfação por parte do cliente, para lhe dar confiança, para gerar fidelização, que é em última instância, como o Dr. Cortês disse muito bem, o foco fundamental hoje da lógica de marketing. Passámos claramente de uma ótica de marketing transacional para uma ótica de marketing relacional e hoje, para as empresas, é absolutamente fundamental a garantia da manutenção de relações de longo prazo com os seus clientes. Para isso, então, num contexto online, vamos lá ter sites apelativos, com mapas, com webcams ao vivo, porque não? Existe uma marca automóvel que recentemente adotou uma ferramenta de comunicação extremamente interativa e em que utiliza os seus consumidores, os seus clientes potenciais, como a sua ferramenta de comunicação. A Ford Fiesta emprestou aos seus potenciais clientes um carro, um test drive alargado, permitindo que logo a seguir, ou pedindo ou solicitando que logo a seguir e em contrapartida, esses mesmos clientes pusessem vídeos na página principal do Ford Fiesta, dizendo como tinha sido absolutamente inesquecível e importante para eles a vivência, aquela experiência com o carro durante aqueles 15 dias. E, portanto, é pôr o cliente também ao serviço da empresa e dinamizar o site. Links para outros sites. O Tivoli, por exemplo, tem neste momento na sua homepage um link direto para o TripAdvisor. Poder-se-ia dizer, isto é uma lógica arriscada. É verdade, porque todos nós, cada vez que estamos a pensar fazer uma reserva de hotel, de avião, ou comprar um produto ou um serviço, muito provavelmente uma das primeiras coisas que pensamos é vamos lá ver o que é que os outros consumidores, o que é que os outros clientes pensam sobre isto. Porque nós hoje confiamos muito mais naquilo que é a opinião dos nossos pares, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, do que na comunicação que é veiculada pelas marcas. E, portanto, o que o Tivoli fez foi dizer, bom, é preferível mais uma vez estarmos do que não estarmos. O Tivoli tem neste momento uma pessoa, júnior, mas a monitorizar permanentemente aquilo que são os comentários feitos nas redes sociais, feitos no TripAdvisor, procurar dar resposta e ser proativo. Isto é extremamente relevante igualmente. Esta frase, está tudo bem para mim desde que eu tenha tudo, não é? E é um bocadinho esta a nossa lógica hoje enquanto consumidores. Portanto, eu estou satisfeita, mas de facto a minha perspectiva de satisfação é hoje completamente diferente daquela que nós tínhamos há 5, 10, 15 anos atrás. Hoje, quando falamos de satisfação, falamos muito do wow, do delight, da capacidade das marcas conseguirem ultrapassar aquilo que são as nossas expectativas iniciais. E nós achamos que podemos, de facto, contribuir e influenciar as marcas. Achamos que as marcas são de quem as consome. E, portanto, temos hoje blogs a considerar que é relevante a sua opinião sobre, por exemplo, a política das petrolíferas e que se questionam sobre porque é que o petróleo baixa 17% e, afinal de contas, a gasolina só vai descer 2%. E logo a seguir temos opiniões, temos ações concretas dos consumidores sob a forma de propostas diretas para estas marcas. Façam assim, façam assado, façam da forma que nós achamos que é mais relevante e que para nós nos cria mais valor. Esperei 30 minutos, não tive serviço. Questão da reclamação. Não estamos hoje disponíveis para isso. Portanto, o papel da recomendação, como eu já referi, é de facto cada vez mais relevante. Porquê?